acima das expectativas, né? E as vendas no varejo também que superaram as expectativas. Por outro lado, a gente teve a produção industrial que veio abaixo, né? E o investimento em ativos fixos, né? Que também veio abaixo das expectativas. Então, vieram dados mistos. E, pessoal, se a gente analisar mais friamente, né? A semana passada, teve a divulgação dos PMIs na China. Foram divulgados tanto o PMI de serviços como o PMI industrial, né? O de serviços superou as expectativas do mercado, né? Ele veio, acho que 54, 56, não me recordo bem, mas veio acima das expectativas. O PMI do setor de serviços, né? O índice de atividade do setor de serviços, e o PMI da indústria. Esse PMI da indústria, ele veio, pessoal, em 50, né? Para quem não sabe, o PMI para baixo de 50 é retração, né, do setor, e acima de 50 é expansão. E veio exatamente de 50 e veio abaixo do que o mercado esperava, né? Então, ontem a gente teve mais uma confirmação do setor industrial da China, dando aí sinal de fraqueza, né? Que ainda não retomou. O setor de serviços, não. O setor de serviços veio acima. E a gente também teve, na semana passada, a divulgação da inflação na China, pessoal. E a inflação na China, né, anualizada, o CPI deles, né, a expectativa na base anual era que viesse 1% de alta. E veio 0,7%. Isso, pessoal, para uma economia que está querendo retomar, né, uma economia que está saindo de um processo aí de lockdown e está querendo retomar, é muito ruim, porque a meta da inflação da China é 3%. E você ter uma inflação bem abaixo da meta, né, não é agradável, porque você quer expansão da economia, você quer consumo, você quer atividade, né, você quer a economia pulsante, né, e você ter uma inflação abaixo da expectativa e bem abaixo da meta, né, que é 3%, também não é legal, né? Então, se você pegar a semana passada e a semana, os dados foram mistos na China. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque hoje, à noite, a gente vai ter decisão de juros, né, do Banco Popular Chinês, né? E há 8 reuniões que o Banco Central mantém a taxa de juros, né, lá inalterada, que hoje está 3,65, né? E quando a gente viu a inflação vindo a inflação vindo abaixo, muito se falou aí na possibilidade, né, do Banco Central colocar incentivos na economia, e um desses incentivos seria abaixar essa taxa, né, referencial de empréstimos de 1 a 5 anos que eles têm lá na China. Então, pessoal, hoje a gente tem uma decisão importante, né, na China, que vai ser essa decisão de juros, né? Então, vamos ver o que o Banco Central vai fazer. A expectativa do mercado é manutenção, né? Mas por conta desses dados aí, principalmente de inflação abaixo da expectativa e bem abaixo da meta, né? O Banco Central ele tem que trazer a inflação de cima para a meta e de baixo para a meta também, tá, pessoal? A meta de inflação não é porque está bem abaixo que vai bem, não é assim. Porque se você precisa crescer a economia, né? Você precisa rodar o dinheiro, você precisa rodar o consumo, você precisa gerar, né? Demanda e oferta, né? E isso daí gera inflação. Então, a gente vamos ver a expectativa do mercado da manutenção, mas se tiver qualquer movimento contrário disso e ele faça uma redução, né, pode ser um movimento importante, né, que anime os mercados. Depois da divulgação dos dados lá fora, tá, pessoal? Os mercados, né, ontem ficaram perto da estabilidade, sem uma direção única, e hoje eles estão dando uma realizada, né? Na China, o índice Xangai caiu 0,68, o índice Shenzhen caiu 0,57, Hong Kong caiu 1,37, né? A Bolsa de Tóquio fechou em queda de 0,18, foi divulgada a produção industrial do Japão hoje, né, pela manhã. A expectativa era uma alta de
na base mensal de 4,5, né, veio uma alta de 4,6, um número positivo, né, na produção industrial do Japão. Mesmo assim, fechou em ligeira queda de 0,18. Hong Kong eu já falei para vocês, né? Taiwan fechou em queda de 0,62. A única bolsa que fechou no positivo, pessoal, foi a Coreia do Sul, que fechou com ligeira alta de 0,16. Né? Então, o mercado, grande maioria do mercado asiático fechando em queda, né? Por conta aí desses dados mistos, né? De você interpretar mais a fundo os números da China, né? E o mercado, depois, né, na véspera da divulgação dos números de ontem, né, deu uma esticada. O índice Xangai subiu em 40, se eu não me engano, né, e agora está tendo uma realização, né, nos mercados. E também, tá, pessoal, acompanhando aí o cenário americano, né, que está começando aí a fazer preço aí a questão de juros, né? O mercado estava deixando essa questão de juros de lado, né? E já começa a se falar aí em juros mais altos por mais tempo. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Na Austrália, né? A bolsa fechou também em ligeira alta, né? Perto da estabilidade de 0,07. Bom, pessoal, o que a gente tinha para falar da Ásia era isso, né? Um evento importante agora à noite, né, que é a decisão de juros da China. Né? Vamos ver se o Banco Central surpreende aí, né, e reduz aí, tentando estimular ainda mais sua economia. Vamos agora para a zona do euro, moçada. Falar de zona do euro. Hoje, na zona do euro, a gente teve, né, indicadores importantes, né, foram divulgados índices de inflação no Reino Unido e na zona do euro. Né? Ao contrário do cenário da China, a gente teve a divulgação aí e esses índices, né, vieram acima do que o mercado esperava, e são dois cenários diferentes, né? Tanto a zona do euro, né, como o Reino Unido, a inflação está acima da expectativa, da meta de inflação, né, da expectativa, da meta de inflação. Meta de inflação 2%, e a inflação está vindo bem acima da meta, né? Daí o Banco Central tem que agir para trazer a inflação para a meta, né? Então, a gente teve a divulgação no Reino Unido, né, do CPI deles do mês de março. O mercado esperava na base mensal uma alta de 0,5, veio uma alta de 0,8, tá? O núcleo do CPI, né, que também o pessoal acompanha bem de perto. Para quem não sabe, o núcleo, pessoal, é o CPI, só que eles excluem os itens mais voláteis, mais sujeitos à oscilação de preço, que no caso é combustíveis, né, energia e alimentos. Tá? A expectativa do núcleo era uma alta de 0,6, veio uma alta superior também, veio 0,9. Né? Isso daí também não é bom. Então, um número ruim de inflação no Reino Unido, e a gente também teve, pessoal, a divulgação do CPI na zona do euro do mês de março. Tá? A expectativa era uma alta de 0,9, veio 0,9, né? O núcleo também foi divulgado, a expectativa é uma alta de 1,2, né? E veio uma alta de 1,3, então um número não muito positivo. E a gente tem visto aí a constância, né, do CPI, da inflação na zona do euro. Né? Ela chegou num patamar, parou e não está conseguindo virar a curva, né? Fazer o pivô que o pessoal fala, né? Para mostrar aí uma possível redução. Então, não é um número positivo, né, para a economia da área. Isso daí vai aí, talvez influenciar as próximas decisões do Banco Central da Europa, né, em mais aumentos de juros e manter os juros elevados por mais tempo, até que a inflação comece a convergir para a meta deles, que é 2%. Fora isso, pessoal, a gente não tem muito o que falar aí sobre a zona do euro. Os índices trabalham em terreno negativo. A hora que eu peguei Frankfurt, caía 0,23, Londres caía 0,42, Paris, ligeira queda de 0,8,
e o índice continental da zona do euro operava em queda de 0,27. Agora, pessoal, vamos falar de commodities, né? A gente, por conta aí dessa questão, né, do mercado, né, ainda está dividido sobre a recuperação da China. Ontem o minério de ferro ensaiou um pregão de alta, né, teve um pregão de alta. Hoje ele já está trabalhando em negativo. A hora que eu peguei o minério de ferro, estava caindo 0,47, né? E o petróleo, pessoal, que ontem fechou estável, né, bem próximo do 0 a 0, hoje está trabalhando em queda, né, motivado aí pela recuperação do dólar, que ontem fechou em queda, né, do DXY, né, do dólar frente às outras moedas, né, e principalmente aí sobre a questão, né, que a gente comentou de os Estados Unidos, né, ter que aumentar juros, né, para um patamar maior do que esperado, ou manter os juros por mais tempo do que o mercado espera, né? Então, isso daí está motivando aí o petróleo a trabalhar em terreno negativo, né? Na hora que eu peguei, WTI caiu 1,90, o Brent caiu 1,96, né? Não é boa notícia aí para as nossas empresas aqui da Bovespa, né? Minério de ferro em baixa e petróleo em baixa também. Bom, pessoal, agora vou falar dos Estados Unidos, né? Estados Unidos ontem fechou bem próximo da estabilidade, né? Fechou próximo do 0 a 0. A gente teve dois dirigentes do Fed falando, tá, moçada? Os dois dirigentes do Fed vieram com discursos mais duros, né? Falando que vem aí o nível de juros, né? Pelo menos mais uma alta, e que esse ano não há queda de juros. E se a gente for ver a curva de juros nos Estados Unidos, ela começa a ficar dividida, queda em setembro, né, e começa a ganhar mais apostas em queda de novembro, né? E a gente tem visto o mercado, né, sempre os dirigentes, o presidente do Fed falando, e o mercado peitando, e não e sempre o mercado correndo atrás, né? Hoje, pessoal, vai ter a divulgação do livro bege, né? É um evento importante, é o sumário, né, do Fed, que ele sempre divulga 2 semanas antes da reunião, aonde ele mostra, tá, todas as suas projeções, sua visão de inflação, de mercado de trabalho, todos os números, suas projeções de número de atividade, e em cima desses números, dessas projeções, que eles tomam decisão de juros. Então, o mercado vai olhar atentamente hoje a divulgação do livro bege, às 15 horas, né, para tentar pegar uma pista aí de qual vai ser os próximos passos do Fed, que tem reunião agora no dia 3 de maio, evento bem importante no dia de hoje, tá, pessoal? A gente teve divulgação de alguns balanços ontem, né? A gente teve a divulgação de 2 bancos, né? O Bank of America, que surpreendeu o resultado, né? Veio acima, e o Goldman Sachs, que veio abaixo da expectativa, tá? Hoje tem do Morgan Stanley, né? Antes da abertura, eu não vi se saiu ainda, né? Da American Airlines, e depois do fechamento tem Tesla, IBM, Alcoa e Rio Tinto. E o SVB, aquele banco que era pivô da crise, mas ainda não tem horário definido, né? Então, mais uma rodada de balanços. Ontem teve balanço da Netflix, o balanço também surpreendeu negativamente, a ação, né, no after chegou a cair mais de 10%. Então, uma rodada mista ontem de balanços na Bolsa dos Estados Unidos, pessoal. Que mais que a gente tem que falar dos Estados Unidos? Os 2 dirigentes do Fed que falaram, né, pessoal, que continuam com o tom duro, né, não abaixaram a guarda. Hoje tem um dirigente do Fed, mas ele só fala às 8 horas, né? E, pessoal, uma coisa que chamou a atenção foi no balanço dos bancos, tá? Os bancos, né, os grandes bancos aí, os principais grandes bancos,
nos seus balanços, eles subiram em 73%, pessoal, as provisões para devedores duvidosos em relação ao igual período do ano passado, ou seja, né, o mercado aí pode ver aí um aumento de inadimplência, né, o que não é bom, tá? Isso daí não é bom para a economia, não é bom para as empresas, né? Então, isso daí também deu uma assustada, né, que ajudou aí a bolsa não decolar, os índices fecharam, né, próximo à estabilidade, né? E hoje, pessoal, estão trabalhando em baixa, tá, moçada? O Dow Jones futuro, a hora que eu peguei, caía 0,41, o S&P caía 0,53, o Nasdaq caía 0,73, né? E o DXY, né, devolvendo aí a queda de ontem, subia 0,31. Os yields de treasuries, pessoal, subindo, tá, moçada? 1,62, né, o de 2 anos. O de 2 anos é mais sensível à política de juros, tá? E o de 10 anos subia 1,34. E essa inclinação deles, pessoal, que chegou a menos 0,40, está abaixando, né? E esse movimento, né, mostra que o curto prazo ele pode subir mais e ficar por mais tempo, né? E depois, em consequência disso, o Banco Central vai ter que agir mais rapidamente para baixar os juros. Por isso que essa inclinação cai, tá? Então, isso daí é um movimento que mostra aí que o mercado pode estar indo de acordo com o discurso, né, dos dirigentes do Fed e do presidente do Fed. Hoje o livro bege vai ser bem importante aí para dar esse caminho. Pessoal, vamos falar de Brasil agora. Ontem foi divulgado o texto do arcabouço, né? Teve algumas modificações, né? O mercado ficou meio dividido. O que pega, pessoal, na minha opinião ainda aí, bem importante é a questão, né, das receitas, da onde o governo vai tirar as receitas, tá? O mercado, o governo não mostra aí da onde que ele tira, vai tirar essas receitas, da onde vai vir, né? Se fala muito aí em tirar a desoneração de alguns setores, mas a gente não sabe ao certo, né? Eles falaram que não vão aumentar impostos, mas ainda não está claro para mostrar para a gente de onde vêm essas receitas, né? As despesas, né? Sim, mas as receitas não. Tanto que no relatório eles mostram um aumento em torno de 2,1 a 2,4% das despesas em 2024, né? Em relação a esse ano, mas na PEC de transição teve uma injeção lá de, se eu não me engano, 170 bi, 200 bi, eu não lembro direito. Então, é em cima desse valor, tá? É um crescimento. Só que da onde vai vir as receitas, pessoal? Esse que é o problema. E, enquanto aonde deveria ser atacado é as despesas, né? Devia se cortar a despesa, fazer reforma administrativa da máquina pública. O foco é a despesa, não a receita, né? E eles estão falando muito, só que não tem receita, tá, pessoal? O governo aí, pelo que eu li, ele trabalha com um crescimento real da receita para o ano que vem de 7,8%, né? Sendo que desde 2011 o aumento médio anual da receita ficou em torno de 1,5, ou seja, da onde vem essa receita, né, para poder fazer as despesas. Então, essa que é a questão, né, pessoal? É meio complicado, o mercado está dividido, vamos ver, né, depois que o mercado leu aí o texto, como é que vai abrir hoje e como é que vai reagir, né? Em relação ao Brasil, o evento mais importante é esse, né? E vamos ver como que o mercado vai reagir. Na minha opinião, aí o texto aí, a questão fundamental é da onde vai vir essas receitas, uma vez que eles falaram que não vai ter aumento de impostos. Bom, pessoal, vamos pegar a tela aqui para a gente ver como é que chama? Agenda, desculpa, pessoal, né? Hoje a agenda fraca, tá, pessoal? A gente tem aqui a produção industrial às 9 horas da manhã, né? A expectativa é uma queda, né, na base mensal de 0,1,
né, melhor do que o mês passado, e na base anual é uma queda de 1,9, né, contra 0,3 no mês passado. E depois, pessoal, estoques de petróleo às 11h30 da manhã. E na parte da tarde, o evento mais importante, tá, pessoal? Que é o livro bege, né? Esse livro bege que vai aí confirmar as apostas e o cenário, né, de apostas do Fed. Hoje aqui, ó, 84% para uma alta de 0,25 contra 16% de uma manutenção de juros, né? E o cenário, ó, tá vendo, ó, aumenta 0,25, mantém, e aqui começa, ó, até ainda está maior a aposta de manutenção em setembro, mas a partir de novembro cai. Os dirigentes do Fed falam que até dezembro não cai, então a gente pode ver uma mudança aqui, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Vamos aqui olhar o gráfico. Pessoal, né, o dólar ontem, né, ele ficou numa lateralização e ele rompeu aqui um candle de... Isso aqui é o diário, tá? Um candle de cor contrário para cima, né? Então, a gente tem dois cenários, tá, pessoal? Esse candle confirmou, se ele continuar, né, o movimento de alta, os alvos dele, ele tem aqui, ó, 5,01950, 5,047, tá? Se porventura, né, ele não continuar esse movimento e vier para perder fundo, é um grande pivô de baixa alinhado com sua média, né? Se a gente olhar esse candle aqui nos 60 minutos, a gente vê aquele breakout, né, que a gente comentou ontem, lembra? Ó, fechou acima, fechou abaixo, fechou acima, fechou abaixo, rompeu e fez pullback, né? E agora, pessoal, né, nessa movimentação, ele está fazendo aqui um pivô de alta, né? Um fundo aqui com topo aqui, você pode até projetar esse pivôzinho de alta para cima, né? De 60 minutos. Ele joga lá, primeiro alvo, né? É 20, 21 e é 19,5, bem parecido com o alvo do breakout ali, tá, pessoal? Vou tirar aqui até para vocês verem, né? Desse 15 minutos, né? Ele também tem um pivô de alta aqui, pessoal. É um pivô de alta mais esticado, né? O ideal é que ele fizesse um pivô aqui dentro, né? Então, na abertura, o ideal é você esperar um fechamento, ver se ele confirma o fechamento, né? Faz um pullback, né? Mas os 60 minutos apontando para cima, o 15 para cima. O problema é que ele está um pouco esticado aqui nesse pivô, um retorno maior, né? E nos 5 minutos, né, ele já tem também um pivôzinho de alta, né, dentro desse pivô maior, né? Então aqui tudo indica aí que o mercado pode abrir para cima aí no ativo. No índice, pessoal, vamos lá, 60 minutos, moçada, você vê que aqui, ó, ele fez um movimento de baixa, né, perdeu a média, veio aqui para a média, fez o pullback, né, e se perder esse fundo é um pivô de baixa, né, que a gente pode projetar esse cara aqui para baixo, tá? Ele vai jogar lá no 106,960 de primeiro alvo, 15 minutos, não tem um pivô alinhado, né? Um breakoutzinho, você tem que marcar esse topo, esse fundo aqui, nessa linha que é a cabeça do pivô do 60, e esse topo para ver que lado que ele rompe, né? E 5 minutos a mesma coisa, pessoal, né? A mesma coisa. O único que dá para ver mais claramente é os 60 minutos. Então, espera ver se fecha, confirma para baixo ou confirma para cima, faz um pullback para procurar aí uma oportunidade. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos, fiquem com Deus, abraço. Moçada,